Olá, gente, olá, audiência, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao canal Sintonia Fina. Hoje nós teremos uma entrevista muito especial com a candidata vereadora nas eleições de 2020 em Mogi das Cruzes, professora Vânia, da APUESP. Ela vai falar um pouco da experiência dela enquanto candidata, é a primeira vez que ela foi candidata, e também a gente vai comentar com ela qual foi a análise, qual foi o balanço que ela fez das eleições de 2020. Nós sabemos que essa eleição a gente conseguiu levar para o legislativo um grande número de candidatos, né, agora já eleitos, representantes de minorias, de grupos de mulheres, LGBTQI+, negros, afrodescendentes, e é sobre esse assunto que nós vamos conversar. Então já vamos começar? Vamos então chamar aqui para o nosso debate Joselane Soares, nossa companheira de bancada. Seja muito bem-vinda, então, Joselane Soares, nesse programa, nesse novo formato. Vamos lá. E aí, Josi, tudo bem? Tudo bem, Silmara? Mandar um oi para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Exatamente, a gente que desde que a pandemia começou, a gente não voltou para o estúdio. A gente tem exibido Verdade. alguns programas que já estavam previamente gravados e agora testando esse novo formato de gravar logo após agora o resultado das eleições, cada uma na sua casa, né? Isso mesmo, sintonia direto de casa. E a gente já não vai perder tempo, né, Josi? Vamos chamar a nossa convidada, né, para a gente falar sobre as eleições de 2020 e sobre a experiência dela como candidata. Então, vamos chamar aqui para entrar. Seja muito bem-vinda, Vânia Silva, professora Vânia, militante da POSP aqui em Mogi das Cruzes e candidata a vereadora nas eleições de 2020 aqui em Mogi. Oi, Vânia, seja bem-vinda. Oi, Silmara, boa tarde, Josi, tudo bom com Olá, vocês? Vânia, Tudo seja bem? muito bem-vinda aqui, tudo bem? E você, como é que está? Tudo certo? Recuperada das eleições, da campanha? Já estou me preparando, já estou pegando fôlego para a próxima, já estou Ah, pensando na próxima. aí sim, aí Opa, sim. Ô, Vânia, e nós vamos começar esse nosso bate-papo sobre uma análise, né, das eleições de 2020 e pedindo para você contar como é que foi a sua experiência. A nossa audiência não sabe, mas você se candidatou pela primeira vez. Primeiro, queria, antes disso, contar um pouquinho da sua história, né? Você é militante da POS, professora há mais de 30 anos e decidiu se candidatar a vereadora pelo PSOL em Mogi das Cruzes. Gostaria que você falasse um pouquinho da sua militância e um pouquinho da sua decisão de se candidatar a vereadora. Então, eu sou Vânia, né? Tenho 55 anos, sou mãe de dois meninos, né? Um de 21 e um de 16. Sempre fui atuante no sindicato, né? Então, a minha base é a base sindical, dentro do campo da educação. Mas o que me levou à candidatura? Então, essa militância ela é muito boa, se envolvendo nos movimentos sociais, porém a gente não sente que as coisas dão sempre resultado, falta alguma coisa. E para mim o que falta é um pouco de inserção política. E como a gente vai fazer essa inserção política estando de fora da política, só nos movimentos sociais? Então, para mim, a partir de 2018, com o avanço da direita, com as retiradas de direita, eu me vi na obrigação de ter que participar da parte que se faz a política para a população e para os movimentos sociais. Então, não tinha como continuar ainda nos movimentos sociais, vendo que não há um investimento político, não tem vontade política do poder público para esse segmento. Então, aí foi que me deu esse insight, né, de falar assim, peraí, só nesse lado que você está, você não vai conseguir políticas públicas para o seu movimento. Então, você vai ter que entrar na política. Porque a gente precisa de representatividade, não tem. Ô, Vânia, muito importante isso aí que você colocou. Eu acho que para a gente já abrir essa conversa de uma maneira assim bem propositiva, porque tem muita gente que acha que política é algo ruim, que as pessoas ouvem as notícias que chegam a respeito de política e muitas vezes vem de forma negativa, né? Eu e a Silmara somos jornalistas
E a gente sabe o papel, a influência que a imprensa tem sobre isso, infelizmente, dessa questão de criminalizar a política. Então, quando tem boas ações, não se coloca assim, não dá nomes aos bois, né? Quem fez. E quando é o negativo, se coloca. E muitas vezes as pessoas só absorvem essas notícias negativas e acham que o problema todo é da política, quando não é. É por meio da política que você consegue fazer a devida transformação. Então, eu achei muito positivo, você que já vinha de uma militância aí da área de educação, como professora, perceber que se você não estiver dentro, fica mais difícil você conseguir mudar a estrutura, né? E é muito bom quando a gente vê pessoas que vão para a política com esse olhar do conjunto, da sociedade, de fazer a política na sua origem, né? Que é essa política para o bem comum. Acho que isso é fundamental. E acho que a gente teve avanços, não sei qual a opinião de vocês, Josi, e a própria Vânia também, mas eu avaliei, ainda que a gente não tenha, lógico, garantido algumas candidaturas importantes, do Boulos em São Paulo, da Manuela no Rio Grande do Sul, né? Também no Recife, da menina que eu esqueci lá, da Marília, né? Marília Arraes. Ainda que nós não tivemos essas vitórias, né? Eu achei que essa eleição ela nos deu um grande alívio, porque e aí eu vi uma análise do Boulos, né, sobre isso, aquela raiva que as pessoas votaram na eleição de 2018, ela arrefeceu muito nessa eleição, né? As pessoas não foram votar com raiva, não foram votar com ódio, as pessoas foram votar com mais esperança. Eu vi uma análise assim, e eu achei que teve sentido. Não sei se vocês também acreditam que faça sentido. Eu gostaria de ouvir a Vânia, mas eu queria já emendar uma outra questão para ela analisar os dois aspectos, esse que você falou, mas também um dado preocupante, que foi um índice altíssimo de abstenção, de pessoas Sim, que não verdade. saíram de casa para votar. Isso no Brasil como um todo, nós vimos um grande índice. Então, eu acho que corrobora o que a gente vinha falando, que é a questão da criminalização da política. Isso demonstrou também a negação da política. A pessoa que não vê uma esperança que a política vai ser transformadora, que por meio da política a gente vai conseguir produzir as mudanças que a gente deseja. Então, eu achei que esse altíssimo índice de abstenção demonstrou isso. E quem foi votar, votou com consciência, ou porque, infelizmente, né, que houve o caso lá no Recife mesmo, de muitas denúncias de compras de votos. Então, eu senti um pouco isso. Ou a pessoa saiu de casa com aquela consciência, aquela esperança, vou votar no meu candidato, ou porque, infelizmente, ainda teve práticas deletérias, práticas assim horríveis, né, da velha política, de compra de voto. Mas, no geral, todo esse ambiente de criminalização, eu acho que culminou com esse altíssimo nível de abstenção. Eu queria que a Vânia analisasse isso aí como pessoa que foi candidata, pessoa que participou ativamente aí do processo eleitoral. Então, Josi, eu prefiro, né, eu acredito que tem um pouco, está envolvido na questão da pandemia, né? Eu acho que a pandemia, ela colocou um pouco de medo nas pessoas de sair, e eu quero acreditar nisso. Por quê? Se o nível de abstenção, nesses dois casos aí que você citou, de fato for por conta da política, então nós precisamos retomar o trabalho de base, porque a base precisa saber que é a política que move a vida dela. Até o pãozinho que ela compra está envolvido política, né? Tem toda a parte da estrutura financeira, da questão dos impostos. Nesse momento, fazer uma reflexão que o momento político de fazer a mudança, ele passou, nós vamos passar mais um período de dificuldades, mas eu espero que tudo isso seja um aprendizado para a população, para fazer uma análise, né, que é difícil para a população de uma forma geral, fazer uma análise de conjuntura da situação atual, né, e fazer um link com o que passou, o que ficou para trás, que, na verdade, o que ficou para trás é um reflexo do seu próximo futuro. Se não linkar essas duas coisas, você, de novo, vai fazer uma opção política errada que vai
comprometer a sua própria vida, o seu próprio orçamento, o seu desenvolvimento como ser humano. E isso é muito grave, isso é difícil. Ô, Vânia, e como é que você sentiu a rua sobre esse aspecto, né? Você foi para a rua, você falou com o povo, você subiu em carro de som. E uma das suas pautas, carro-chefe, além da educação, era a questão racial, mulheres, né, e raça. Como é que você viu as pessoas, apesar de toda essa dificuldade que você está levantando e que realmente as pessoas têm de identificar a pauta, candidato, partido político? Porque às vezes as pessoas votam no carinha bonitinho, no simpático, tal, e não percebem quem ele é de fato, a quem ele pertence, a que grupo ele pertence. E como que você percebeu isso na rua? Você acha que a campanha também ajuda nesse processo de conscientização? Você foi bem recebida pelas pessoas? As pautas foram bem recebidas pelas pessoas? Sim, sim. Eu sempre conversei, né, com os eleitores na rua a importância da mulher na política, a importância de fazer política quanto mulher dentro do espaço de poder, né, que é o espaço legislativo. A importância que é para os negros fazerem política para os negros. E só que para a gente fazer política para os negros, a gente também precisa dos não negros. E aí a importância de dialogar com eles a questão do racismo, do sexismo, do machismo, da xenofobia, da LGBTfobia, que são os grupos que estão inseridos na sociedade, mas são invisibilizados. Não se enxerga, faz de conta que não existe. Nós somos a maioria, nós somos 56% da população brasileira, muito diferente dos Estados Unidos, e lá quando acontece algum ato, algum crime de racismo, a população toda vai para a rua. E aqui é diferente, precisa de um impulsionamento de fora para poder vir. Mas, gente, mudando um pouquinho aqui de assunto, mas nem tanto, ainda falando das candidaturas de mulheres, eu estou aqui com alguns dados que essa foi a primeira eleição que teve a cota de 30% de candidaturas femininas e também 30% do fundo eleitoral. Então, isso fez com que a gente tivesse um aumento das candidaturas, né, no país de mulheres, porém, resultados ainda tímidos se comparar com 2016, por exemplo. Então, houve aí um aumento de 135% de candidaturas. 2016 foram 75 mil mulheres candidatas, esse ano 177 mil. Porém, em relação à eleição, as mulheres representaram 12,2% no executivo e 2016 eram 11,6%. Então, foi bem sutil, né? E uma média aí de 18% das cadeiras do legislativo. Então, tudo isso mostra, e uma única prefeita de capital eleita, que foi a prefeita de Palmas, no Tocantins, que ela foi reeleita, né? Então, assim, um número que preocupa, porque mesmo com esse avanço aí da legislação eleitoral, colocando uma cota de 30%, ainda tivemos resultados bem tímidos em relação às candidaturas de mulheres. Ô, Josi, deixa eu colocar mais um ingrediente nessa questão que você falou, e é uma coisa que muito se discute, né, Vânia? Que é a questão do financiamento das candidaturas. Quando a gente vê a diferença de investimento de uma candidatura para outra. Então, eu queria que a Vânia também falasse um pouco disso e do que tanto disso que afeta, porque assim, é tudo dinheiro público. Na verdade, é tudo dinheiro público. Mas na hora da distribuição do recurso, a gente vê candidaturas com 60, 70 mil reais e candidaturas com 5 mil reais, com 900 reais. Quer dizer, a disputa ela é muito desigual sobre o aspecto financeiro também. Então, além de enfrentar a dificuldade de convencer o eleitorado, né, da importância dessa diversidade dentro dos espaços da política, os candidatos e principalmente as candidatas, elas precisam superar dentro do partido essas diferenças de distribuição de recursos, porque eu acho que isso afeta demais, também afeta o desempenho das candidaturas, principalmente dos partidos menores. Vânia, o que você comenta sobre isso? Como é que foi essa sua também experiência nesse sentido, né? Então,
Eu vou começar pela pergunta da Josi, né, das mulheres. Então, nós vivemos todo um patriarcado, e é difícil, às vezes, até para uma própria mulher votar em outra mulher. Então, nós temos uma estrutura machista, e que faz com que a boa parte das mulheres não debruce sobre políticas, sobre candidaturas feministas, que vão fazer políticas para elas. Então, na estrutura da formação da sociedade, a gente já tem esse recorte que traz com que as mulheres não enxerguem uma outra mulher como a sua representante. Isso é muito difícil. Esse trabalho a gente tem que fazer no seu dia a dia, mas essa construção vai, assim, para além daquilo que nós feministas fazemos, porque a gente tem aí, já participei com a Silmara num grupo de feminista, a gente tem que ir para a periferia, porque você pode verificar, boa parte dessas mulheres que fazem a política voltada para a política machista são as mulheres periféricas. Então, nós temos uma baixa representatividade de mulheres, e nas periferias, poucas mulheres fazem ressonância com o nosso discurso, com as nossas pautas. Isso dificulta muito a gente eleger uma outra mulher. Então, esse trabalho de base, essa conscientização das mulheres, da necessidade de que nós só vamos ser ouvidas, nós só vamos ocupar o espaço se as mulheres se unirem para poder fazer esse contraponto. Aí, quanto que a Silmara coloca das candidaturas, aí o financiamento de campanha, é vergonhoso, gente, é muito vergonhoso. Eu tive um valor diferencial no meu partido por ser mulher negra. Foi uma situação dada aí pelo Supremo no finalzinho aí do período que ia se iniciar o período eleitoral. Muitos partidos não levaram em consideração a questão racial, simplesmente deram um valor diferenciado, alguns poucos para as mulheres, mas a sua grande maioria, isso é público. Se você verificar o valor de campanha que teve vários homens comparado com as mulheres, é um vexame. Então, nós saímos em desvantagem por falta de recurso. Então, se você não tem recurso, você não tem como fazer uma boa campanha. E, gente, estamos já nos encaminhando para o final. Josi, tem mais alguma questão aí para a Vânia? Vânia quer acrescentar mais alguma coisa? Acho que nós já estamos encaminhando para o final, né? Para os finalmente, né, Josi? Isso mesmo, não. Agradecer muito aí a Vânia. Eu acho que foi importantíssima essa contribuição que ela trouxe, mesmo com o resultado aí que não foi o esperado. Isso demonstra que ela quer continuar na política. Eu acho que é um grande exemplo, não pode desanimar. As pessoas que mesmo que não se filiem a nenhum partido, mesmo que não esteja na política partidária, é importantíssimo a pessoa participar da política, conversar. Existem conselhos municipais, conselhos gestores, existem audiências públicas para discutir lei de diretrizes orçamentárias. Há vários mecanismos que a pessoa pode participar e fazer se ouvir, né? Para você ter voz, porque se você não participa, você fica só na posição passiva de reclamar. Olha, aumentou aí a conta de luz, como a Vânia lembrou, aumentou o feijão, aumentou o arroz. Tudo isso perpassa a política e as pessoas precisam estar dentro dela, discutir, entender mais para poder reivindicar seus direitos. Então, eu só tenho a agradecer por essa contribuição aí enorme que a Vânia deu e essa luta constante dela, e que venham novas oportunidades, Vânia, para você ocupar esses espaços e mais mulheres ocuparem. Então, um agradecimento aí e até uma próxima aqui no Sintonia. Obrigada, Josi, obrigado, Silmara, e eu vou só reforçar que, de fato, os meus 532 votos, eles são votos qualificados, são votos de pessoas que confiam na minha pauta e nos meus projetos. Então, para essas pessoas, eu vou continuar a trabalhar, fazer o trabalho de formiguinha nas minhas militâncias. Então, os 532 votos, eles vão ser respeitados por uma luta contínua dentro das pautas sociais. Muito bem.
Parabéns. E aí, gente, muito obrigada, Vânia. Mais uma vez, muito obrigada. Foi muito, a Josi falou muito bem, foi excelente todas as suas contribuições, a sua análise. Importante a gente ouvir, né, de quem está ali, né, na luta diária, que foi candidato. Gente, muito obrigada pela audiência, muito obrigada por você ter acompanhado esse programa. Até a próxima. Josi, muito obrigada pela companhia aí mais uma vez nessa bancada. Gente, beijo para todo mundo. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tá. Tchau.